Tá no carro. Por isso que a letra tá gigante aqui. Vamos cá mais um pouquinho. Paz Fernandão, paz Kátia, paz Maria, paz Sandrinho. Como é que vocês passaram aí o ano novo? Como é que foi a virada de ano? Ah, não conta não, conta não. Nós estaremos juntos. E quando estivermos juntos pessoalmente, depois daquele abraço em comunhão em Cristo, vamos desfrutar de um tempo de mesa, para que vocês possam contar, né, como é que foi a virada, como é que foi o ano. Fernandão, que eu não vejo ele desde o ano passado, né? A gente vai ter a mão junto com vocês. Dani viajante, né? Dani. Ó, Dani, Samara, tia, a família toda, né? Gisele, Gabi, muito bom revê-los. Melhor ainda vai vê-los pessoalmente, estar com vocês pessoalmente. Num tempo a gente benção. Hoje aqui tá meio friozinho, tá chuva, até de manhã aqui, tá uma chuva, um trânsito, que eu peguei um trânsito violento, mas chegamos a tempo, ainda deu para almoçar, graças a Deus, Deus é bom. Mas não vamos iniciar a imersão hoje. Paz, Mira, Deus abençoe. Com certeza padrinho tá aí, se recuperando da cirurgia, ouvindo e vendo a live, hein? Glória a Deus. Vamos orar? Deus bondoso, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por aqueles que estão entrando, aqueles que entrarão posteriormente. Abençoe as nossas vidas. Essa é a primeira imersão do ano. Senhor, no mês de janeiro, de acordo com o nosso calendário, é o primeiro mês do ano. Então, nesse mês de janeiro, nós precisamos entender que se nos movermos da forma correta, seremos felizes o ano inteiro. E nós precisamos agora de clareza de entendimento, porque é a Tua palavra que nos fará nos mover da forma certa. Então dá clareza de entendimento, dá Espírito Santo, unção de sabedoria, unção de inteligência, que todos nós sejamos apossados pela graça de Deus, aqueles que estão conectados, aqueles que virão posteriormente, aqueles, Senhor Jesus, que entrarão no decorrer da live, mas que eles recebam a palavra vinda dos céus, com a clareza de Deus, porque o reino é Teu, a honra e a glória é Tua, e nós somos Tuas ovelhas. Reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, Senhor, que somos Teus filhos. E por isso te pedimos, ser bem-vindo. Ser bem-vindo nesse lugar, ser bem-vindo nessa noite, ser bem-vindo nessa live. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Né? Diaconisa Leila. Pai, ela falou que ia estar online, Diaconisa Leila. Mulher de palavra. Tá aí, né? Graças a Deus. Patrícia. Deus abençoe tua vida, minha irmã. Saudade de você, minha irmã. Tá na hora de você voltar. Vem de São Paulo. Vem fazer uma visita aqui no Rio. Vem fazer a visita. Vai ser bom, vai ser benção. Tem um espaço muito bom para eles, né? Tem assim um sofazinho. Então tem esse cantinho aqui. A Wanda chegou aí também. Mas vem tia Wanda. Um beijo, minha tia. Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Enquanto você está abrindo, a pastora já vai cantar os avisos, que nós temos avisos. De sábado, do jejum, como vai ser o jejum. E do nosso primeiro culto de domingo do ano, que vai ser um culto, tá? Um culto com bastante alegria, bastante louvor, bastante celebração, né? Eu quero incentivar você a vir com bastante expectativa. Eu tenho certeza que o nosso Deus estará lá presente. Amém? Amém, queridos. A paz, Senhor. Você que já chegou, seja bem-vindo. Boa noite. Você que verá posteriormente também, que o Senhor abençoe a vida de vocês.
Mas nesse final de semana nós teremos o nosso primeiro momento de consagração, né, de jejum, que realizamos como de costume todo o primeiro sábado de cada mês. Porém, atenção que excepcionalmente, somente esse sábado, o mês de janeiro, é que será desta forma. Os demais será completamente normal, como foram o ano de 2022. Mas neste sábado agora, primeiro sábado do ano de 2023, janeiro. Dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. Nós teremos a consagração sim e o jejum sim, porém apenas com os líderes e responsáveis pelos departamentos de nossa igreja. Porém, você que não é líder, você que não é responsável por algum departamento, você não está liberado de jejuar e consagrar a sua vida no seu lar ou na casa de algum familiar, aonde você estiver. Consagre o mês de janeiro. Consagre, agradeça já ao Senhor por todas as coisas que Ele há de fazer, porque nós vivemos por visão, não por vista. Então, queridos, você que é responsável por algum departamento do nosso ministério, da nossa casa, você está convocado, não convidado, está convocado para o nosso jejum às 9h30 e posterior ao jejum nós teremos uma reunião de alinhamento para o ano de 2023 para o Ministério Nova Jerusalém, Taquara. É uma santa convocação, né? É muito de extrema necessidade que você que é líder de departamento, Paz, irmã Rosane Cachoeira, Deus abençoe tua vida, é de suma importância para que nós possamos nos reunir com a liderança da igreja, para poder ter um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de sacrifício e alinhar o ano de 2023, né? Aquilo que Deus já falou conosco, a direção que Deus nos passou, nós passaremos primeiro para a liderança da igreja e depois nós estaremos passando para a igreja. Por isso, esse jejum de sábado é exclusivo para responsáveis de departamentos na igreja. Tá, os gente? responsáveis, provavelmente, a diaconisa Sandra já mandou um recadinho para você no seu Messenger, no seu WhatsApp, no seu privado. Então, não deixe de estar lá conosco. Vai ser um momento muito importante, porque todos nós precisamos caminhar na mesma visão e no mesmo propósito no reino de Deus. Amém? E domingo o pastor já deu uma brechinha aqui com como é que vai ser o nosso culto, nosso primeiro culto. Eu estou compartilhando aqui. Bom, vai compartilhando aí. Do ano de 2023 será um domingo de muita oração, de muito louvor, palavras dos céus para a nossa vida, para nutrir, cada vez fortalecer-nos no Senhor Jesus. E não deixe de estar, porque vai ser o primeiro culto do nosso mês das primícias. Nós estaremos, o pastor já disparou aí durante a semana, um vídeo explicativo sobre o nosso mês de janeiro. Nosso mês de janeiro será um mês diferente, será um mês extraordinário em Deus, porque nós estaremos dando ao Senhor o nosso melhor. Inclusive, né, pastor, o tema de hoje da imersão é exatamente para a gente esmiuçar e detalhar para você o que significará o mês das primícias nas nossas vidas, em nome de Jesus. Justamente, e é muito importante, querido. Eu até falei a alguns irmãos, vieram me perguntar assim, pastor, mas até as crianças, tia Lídia, tio Sebastião... Gladys entrou aí também. Ou diaconisa Gladys, né? Daqui a pouco vai entrar, porque Gladys e Vani é um encarne, as duas, né? Graças a Deus. Então, o que acontece? Eu até incentivei no culto do dia 31, na terça-feira, e estou falando agora mais uma vez. É importante que você incentive o seu neto, a sua filha, o seu filho, a entender a visão de primícias. A entender a visão de primícias. E nós estamos trabalhando a visão de primícias não no que diz a doutrina da igreja A, não no que diz a doutrina da igreja B, mas à luz da Bíblia. Né? À luz da Bíblia. E nós acreditamos no que está escrito na Bíblia. Por isso eu gostaria de convidar você nesse exato momento, abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Pode ter ler aqui, ó.
Lê direto pra cá, é mais fácil. Abre direitinho, certinho, mas aí tá maior, tá mais confortável. Então. Eu tô com a Bíblia, hein? Esse Bíblia é papel. E as folhas não estão coladas. Não Aleluia. Queridos, enquanto você está abrindo aí Mateus capítulo 7, eu tive algo foi ventilado na minha mente. Quando eu saí aqui, entrei na cozinha, eu falei, nossa, a cozinha é grande. Dá para a gente fazer uma imersão na cozinha, cozinhando. Chama um convidado. Não, é sério, sério. A gente chama um convidado que sabe fazer uma coisa breve, um docinho, ou então um quitutezinho bem breve, e vamos discutir, né? Discutir não, porque eu não gosto de discorrer, conversar a palavra, fazer a transmissão. A cozinha que dá para fazer, né? Só que vai ficar aquele barulho. Porque como é amplo, vai ficar aquele barulho. É bom que seja um dia chuvoso, que a gente feche as portas, porque senão o vizinho grita, e já viu, né? Aí já viu. Mas, querido, Mateus capítulo 7, tá? Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Mateus capítulo 7, do verso 24 a 27. Leia, por favor, pastor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Senhor, foi tua palavra. Mais uma vez te pedimos clareza de entendimento. Amém. Amém. Amados, eu gostaria que você entendesse que... Eu vou pedir para a pastora ler algumas coisas novamente, mas eu gostaria que você entendesse que aqui nós vemos duas classes de pessoas. Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas distintas. Sim. Dois tipos de pessoas que existem dentro na igreja. Dois tipos. E quando eu falo da igreja, não só Nova Jerusalém Taquara, eu falo da igreja de Cristo. Tá? Não é de... Pode ser da Universal, pode ser... Não tem nada contra a igreja Universal, na Assembleia. Oh, Jesus, Cavaleiro do Céu, meu Deus! Metodista Wesleyana, Nova Igreja, entre outras igrejas, né, na nossa terra. Pode ser em qualquer igreja, mas vem ter esses dois tipos de pessoas, essas dois tipos de classes que aqui está sendo apresentado. Aqui essa passagem de Mateus capítulo 7 é uma passagem expositiva, e essa passagem expositiva está deixando claro o que acontece no presente e no futuro. Guarda que eu vou falar para você. Mateus capítulo 7 não é só uma palavra expositiva para o presente. É uma palavra expositiva mostrando o que acontece no presente e já demonstrando qual é o futuro dessas duas pessoas. Então vamos ler pausadamente para que você possa entender a primeira parte, o primeiro tipo de pessoa. Né? Quem é o primeiro tipo de pessoa, pastor? Está até aqui, ó. Primeiro tipo de pessoa, quem ouve as palavras do Senhor e a pratica é como um homem prudente. Quem ouve a palavra do Senhor e a pratica. Nós já falamos isso lá na nossa casa várias vezes. Eu aprendi isso com o meu pastor. Existe uma diferença muito grande de ouvir e escutar. Quando eu escuto, entra aqui, sai aqui. Agora, quando eu ouço, entra aqui, vem para cá. E aí eu vou para o livro de Salmos que vai dizer, Senhor, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Então aqui, essa classe de pessoa que aparece aqui, nessa primeira imersão que eu estou falando com você no ano de 2022, ela já está dizendo qual é o primeiro tipo. O primeiro tipo é aquela pessoa que ouve e pratica. Atenção você, meu amado irmão, atenção você, minha amada irmã, você que é pastor, pastora, obreiro, diácono, levita, intercessor, você que é homem, filho de Deus, não importa o seu cargo eclesiástico, mas não adianta você ouvir a palavra e não praticar. Existem dois tipos de pessoa, aquela que ouve e pratica, e aquela que ouve e não pratica. Eu preciso entender por quê. Minha mãe sempre falava,
Se as coisas começam bem, ela vai bem até o fim. Agora, o que começa errado, vai errado até o fim. Sabe aquele casamento que começou errado? Não adianta você investir porque não vai dar certo, querido. Agora, sabe quando aquele casamento começa certo? Aí vai dar certo, meu amado. Então, o ano de 2023, nós precisamos iniciar esse ano da forma correta para que no dia 31 de dezembro você possa chegar para a sua família. Lá no culto que nós teremos, que o culto da virada nós temos dia 31 de dezembro. Você que não foi, já se programa aí, porque esse ano vai ser diferente. Então, eu preciso que você entenda. No dia 31 de dezembro, você vai estar com a tua família reunida para dizer, Senhor, muito obrigado. Porque começamos o ano de 2023 bem e estamos finalizando o ano de 2023 bem. Isso não está atrelado à doutrina de igreja. Isso não está atrelado a pastor, bispo, reverendo, apóstolo. Isso está atrelado à palavra, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, quem ouve essas minhas palavras e pratica. Esse é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí ele vem falar sobre construção. Sobre construção. Ele vem falar sobre, quando eu falo de construção, eu vejo projetos. O que você projetou para o ano de 2023? Não vou pedir para você falar para mim não, mas eu tenho certeza que você projetou alguma coisa. O que você projetou? Não sofrer mais? Mais viagens, compra de um carro, compra de uma casa, a gravidez, casamento. Gravidez não, né? Gravidez não, por favor. Eu tô aqui pensando, você tá falando, eu tô aqui pensando na minha mente. Não, isso eu não planejei não. O que você, querido, o que você projetou para 2023? Quando a gente fala de projetos, de construção, nós estamos falando de projetos também, porque você já projetou algo que você quer construir no ano de 2023. Né? E se você projetou algo que você quer construir no ano de 2023, a pergunta que eu quero fazer para você, você vai construir aonde? Na areia ou na rocha? Talvez essa pergunta não tenha sido suficiente, eu vou melhorar para você. Aonde você vai construir os seus projetos familiares, emocionais, sentimentais, matrimoniais, profissionais e espirituais? Não adianta. No ano de 2023 vai vir chuva, vai ter vento forte, né? Tempestades. Talvez uns furacões. Né? Vai ter os dias nublados, os dias tensos, vai ter, não tem como fugir. Mas o que vai determinar se a casa vai cair ou não, o que vai determinar se a construção, tudo aquilo que você projetou, aquilo que você apresentou a Deus no ano de 2023, o que vai determinar se vai para frente ou não, não é a quantidade de membros da igreja. Não é a igreja, mas sim as tuas primícias. Pastor, por que com as minhas primícias? O que vai determinar não é a palavra, as primícias estão na palavra. Porque se eu tenho a palavra no meu coração, eu entendo o que é primícia. Se eu tenho a palavra no meu coração, eu entendo que a primícia passa pela minha primazia. E a minha primazia é Cristo. Se eu tenho a palavra no meu coração, o vento pode ser forte, a tempestade pode ser violenta, os vendavais podem passar de ser extraordinários, a casa pode estar ruindo, mas o fundamento não é abalado. O próprio versículo diz, pode transbordar os rios, podem soprar os ventos, podem vir contra a casa, mas ela não cai, porque ela está alicerçada na rocha. Podem vir contra a casa? Podem vir. Sabe o que significa vir contra a casa? Pode ter afronte. Pode ter levantes contra a casa.
levantes contra o ministério, meu Deus, levantes contra o teu chamado, mas não vai cair, não vai ser destruído, porque você não está firmado numa promessa humana, você não está firmado num ombro humano, você não construiu a sua casa na areia, você construiu a sua casa, o seu ministério, o projeto para 2023 está em cima de quem? De Cristo, porque Cristo é a rocha inabalável, a pedra de esquina, a pedra angular, é Cristo. Então eu preciso entender essa palavra, porque quando eu entendo essa palavra, eu começo a entender a questão de primícia. Porque quando eu começo a entender aonde eu vou construir o meu ano de 2023 vai determinar o início e o fim, o meu sucesso ou talvez o meu insucesso. Quando eu entendo essa palavra, você está pegando aí no teu espírito em nome de Jesus, aonde você for construir os seus projetos, vai determinar o seu sucesso ou o seu insucesso. Pastor, ainda não está claro para mim, então receba agora a clareza de entendimento. Se você construir os seus projetos, as suas expectativas, se você colocar toda a sua alegria, toda a sua expectativa numa casa feita de areia, você vai ser frustrado, querido. E talvez você não consiga se levantar. Mas se você colocar na rocha, no fundamento que é Cristo, podem ocorrer até os levantes, os ventos contrários, as chamadas críticas construtivas. As críticas podem vir e talvez assombrar a sua mente, assombrar o seu coração, mas você vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque você está construindo o ano de 2023 em cima do fundamento certo, que é Cristo. E quando eu construo em cima do fundamento certo, eu construo em cima da palavra, porque Cristo é a palavra. Se eu construo em cima do fundamento certo, se eu construo em cima da palavra, eu tenho que entender primícia. Porque a primícia está dentro da palavra. Pode me tirar uma dúvida? Não sei. Talvez seja a dúvida de outras pessoas. Não sei. Vai devagar. O alicerce, não é só para você responder mesmo. O alicerce na rocha é Cristo, que é a pedra angular, a rocha inabalável. Mas o que seria a areia? A gente precisa entender que, às vezes, nós achamos que estamos construindo em Cristo, mas não estamos. Uma vez eu trouxe uma palavra pela misericórdia de Deus, não foi eu que trouxe, foi Deus. Deus nos deu a palavra, a honra e a glória sempre é de Deus. E na hora foi uma benção, mas alguns irmãos até ficaram assim, comentaram comigo depois. Pastor, como assim? Porque, como assim? Tem coisas que são de Deus e não dão certo. Eu vou voltar um pouco o DVD, a fita cassete, vou rebobinar a fita. Querido, quem disse que para ser de Deus tem que dar certo? Tem muita coisa que não dá certo, mas Deus está no negócio, para que nós possamos permanecer de pé. Tem casamento que não dá certo, porque não é para dar certo. Tem emprego que não dá certo, porque não é para dar certo. Porque Deus não quer você ali. Deus não quer você naquela posição. E já que Ele não quer, as coisas não vão dar certo ali. E aí eu vou falar para você, Deus está nisso? Tá, querido, eu preciso que você entenda isso. Só que às vezes nós queremos construir coisas, queremos obter bens e ter pessoas construindo na força do nosso próprio braço. E aí nós construímos na areia. Exatamente. A palavra do Senhor vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, somos daqueles que confiamos no Senhor, porque o braço forte é o braço do Senhor. Então, querido, não adianta você construir nada na força do seu braço. Eu vou melhorar, não adianta você querer construir nada no seu conhecimento humano.
o seu conhecimento humano, um desejo do seu coração. Ah, mas eu quero, eu sempre quis, eu sonhei com isso. Não importa se você quer, se você sempre quis, se você sonhou com isso. Ah, mas agora Deus aumentou, o meu salário aumentou, é a oportunidade de eu realizar o meu sonho. Nunca faça isso sem a direção de Deus. Deus permite que o teu salário tenha aumentado para um propósito específico. E o propósito específico não é a realização do teu sonho, é a glorificação do nome dele. Tudo na nossa vida passa pela glorificação do nome do Senhor. E às vezes Deus faz você ganhar um salário altíssimo, mas Ele não permite que você conquiste, desfrute de certas coisas, porque Ele colocou esse salário na tua mão para que você possa levantar a outros, abençoar a outros, para que você possa ser um mantenedor do Evangelho. Já parou para imaginar isso? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Peço desculpa aos irmãos, o barulho é que tem gente aqui na cozinha. Você já parou para pensar na estrutura do reino? Que Deus ele não faz nada por obra do acaso? Que se hoje a pastora ganha 100 mil, louvado seja o nome do Senhor, quem deu, Pai. Senhor. Se hoje a pastora, se Deus quiser, assim, a pastora vai ganhar 100 mil por mês, esses 100 mil não é para ela sair esnobando, gastando. Não, se Deus colocou esse dinheiro na conta dela, é para que ela seja instrumento da glorificação na vida de outros. E a Bíblia vai dizer que um ao outro ajudou. Até porque a gente serve um Deus intencional, até o seu salário, o seu emprego, a sua graduação, tudo tem um propósito na vida do cristão. Tudo não é nada é aleatório, tudo tem um propósito a ser cumprido no reino de Deus. Isso, e a palavra do Senhor também vai dizer, aquele que tem duas túnicas. Às vezes nós não entendemos a palavra por falta de clareza de entendimento. Aquele que tem duas túnicas, compartilhe com aquele que não tem nenhuma. Duas túnicas aqui, a palavra está dizendo, você que tem condição, ajude aquele que não tem condição. É isso, querido. É isso que a gente precisa, começar a entender. E quando eu entendo isso, eu entendo primícias. Porque o que são primícias? Primícias, rascunhamos algumas coisas aqui, por isso que eu vou passar para você. Primícias acima de tudo, antes de você pensar que primícia é dinheiro, que primícia é alimento, que primícia é roupa, que primícia é o teu carro, é a tua casa, ou antes de você pensar isso, primeira coisa que você tem que pensar, o que são primícias? Primícias é o reconhecimento da grandeza de Deus na minha vida. Então, quando eu reconheço Deus na minha vida, eu já estou começando a entender o que é primícia. Então, quando eu reconheço a grandeza de Deus na minha vida, eu começo a entender que a primícia são as primeiras produções, são os primeiros frutos. Eu começo a entender que as primícias é quando eu coloco Deus em primeiro plano, quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu começo a entender que as primícias passa pelaquela palavra que foi cantada lá no Novo Testamento. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu começo a entender que a primícia é o primeiro. E no Velho Testamento, querido, no Velho Testamento, as primícias apontavam quando a igreja se reunia, o povo se reunia, e eles pegavam as primícias e colocavam nos pés do sacerdote. Tá? A primeira família sacerdotal, o primeiro sacerdote, né, foi Arão. Né? Então, as pessoas, eles pegavam, Deus permitia que, na época da primícia, na festa das primícias, com a autorização de Deus, as pessoas pegavam as suas primeiras produções, pegavam os seus primeiros ganhos, seus primeiros lucros, e colocavam aos pés do sacerdote. E com o passar do tempo, Deus foi dando direcionamentos na visão doutrinária a várias igrejas, várias. Você vê o John Wesley teve um outro direcionamento que hoje a igreja wesleyana segue um direcionamento doutrinário que partiu de um grande avivalista chamado John Wesley. E aí você começa, estou dando um exemplo, tá, querido? Você começa a ver que foi criando várias situações, mas tendo sempre a palavra como base, como fundamento.
E hoje, como é que nós trabalhamos na questão da primícia? A primícia ela pode ser de ordem financeira, ela pode ser de ordem alimentícia, ela pode ser vestuário. A primícia pode ser aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você entende como primordial, como principal, como primazia para Deus. E aí você vai colocar. O mês de janeiro vai ser todos os domingos, nós estaremos lá na frente, as pessoas estarão colocando e apresentando as suas primícias. E as suas primícias elas serão revertidas para a igreja, né? Para o templo, sim, para o santuário. Na questão de vestuário, aí nós faremos bazar. Na questão das finanças, honraremos os compromissos, principalmente esse mês, que é um mês que a gente... Até abril, querido, até abril vai ser um mês de muita luta, seguro fiança, são 2 aluguéis, entre outras situações que nós estamos honrando. A questão de alimento, alimento é ação social. Não, talvez você que está chegando agora, ou talvez você que já está há um tempo, não tenha se inteirado a Nova Jerusalém Taquara, mesmo sendo uma igreja muito pequena, bem simples, dentro da sua pequenez e da sua limitação, nós fazemos ação social. Nós temos eu estava conversando ontem com um casal saiu daqui de casa ontem, meia-noite. Casal que nós amamos muito, eles estiveram aqui ontem, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que estiveram aqui e a gente estava conversando e eles não sabiam de algumas coisas que a igreja, né? Que a igreja já fez. Talvez você não saiba, nós ajudamos algumas igrejas, já doamos mesa de som, 30 cadeiras, teclado, bateria, caixa de som, bebedouro, outras coisas, porque são roupas, leite, lembra da campanha do leite? Leite, agasalhos. Na época da pandemia, que teve aquela... Na época da pandemia, nós fizemos várias cestas, queridos. Nós enchemos o nosso carro, eu entrei dentro da comunidade, parei o carro na porta, fui na comunidade, numa que tem ali no Jordão, entrei, saí, e é um bico que fui com qual o Senhor? Aqui, ó, uma cesta básica. Porque é obra assistencial, é obra social que a igreja faz. Tudo parte em cima de um investimento, em cima da resposta que o povo está dando, que a igreja está dando para aquilo que ela carrega. Então, a primícia, ela fala sobre essa importância. E no passado, havia uma festa que era anual. E essa festa anual declarava que as primícias era uma festa bem clara, deixava clara para todos os povos que uma festa solene, dizendo que Deus era o Rei dos Reis. Era o Senhor dos Senhores. Que ele deveria ser honrado e adorado. Então, no mês de janeiro, eu quero convidar você, talvez você que esteja aí pensando, nesse domingo eu não vou só no outro domingo. Não pensa assim, eu quero ver você todos os domingos lá, querido. Se puder, toda terça também. Mas esse mês de janeiro é um mês de primícia. Vai ser um mês de bastante celebração, bastante alegria. É o mês inteiro de você poder celebrar, porque o que começa bem, vai bem até o fim. E fica com a palavra que está lá em Jó. O início pode parecer modesto, mas o final será extraordinário. Então nós precisamos entender que esse mês das primícias é um mês que nós precisamos fazer aquela festa, celebrar a Jesus, Rei dos Reis, mostrar para Godofredo Viana quem é o dono daquele espaço, mostrar para a nossa família quem é o dono daquele bairro, mostrar para aqueles que estão ali ao nosso redor quem é que o Deus de Israel é Deus. Essa oportunidade nós temos agora no mês de janeiro. Exatamente, até porque as primícias são, acima de tudo, o reconhecimento da grandeza, da soberania, da bondade do Senhor Jesus, e só o Senhor é digno de todas as nossas primícias. Talvez você esteja falando assim, mas pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho alimento sobrando dentro de casa. Tô dando até calor aqui, tô dando calor, tô esquentando. Tá me dando agonia desde o início, mas enfim. Vou tirar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho alimento, eu não tenho roupa sobrando, porque a minha vida é tudo muito limitada, muito contadinho, eu não tenho fartura dentro de casa. Queridos, quer ver uma primícia? É você abrir mão dos seus compromissos
e colocar Deus como prioridade e estar na casa do Senhor, se propor a estar na casa do Senhor em todos os dias que tiver culto. Isso é você entregar sua primícia de tempo para o Senhor. Você está dedicando o seu tempo ao Senhor. Não, Senhor, é minha prioridade. Está na tua presença, está na tua casa, está no teu altar, está envolvida com a tua obra, está focado no teu reino. Quando o pastor falou de primazia, é exatamente isso. O Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. E não é porque eu não tenho dinheiro, não é porque eu não tenho alimento sobrando, não é porque eu não tenho roupa sobrando, algo que me custe, como que seja em sacrifício que eu tenha para colocar lá no altar. Você tem sim a tua vida e o teu coração. Isso. Uau. Coloca no altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor que você vai ver que todas as coisas elas vão se transformar, elas vão mudar sim na sua vida, porque você abdicou, você renunciou os seus desejos, as suas vontades, o seu querer, as suas prioridades naturais e colocou o reino de Deus como primordial, como principal na tua vida. Essa é a melhor e maior primícia que você tem para dar para o Senhor. E aí eu vou entrar numa linha da paternidade, porque a paternidade nos ensina a cuidar. A paternidade, hoje, a ausência de paternidade tem criado muitos filhos rebeldes. A ausência de paternidade tem afastado ao invés de trazer para perto. Pastor, mas o que a paternidade tem a ver com a primícia? Tudo. Porque se você entende essa palavra, o que começa bem vai bem até o fim, a primazia, a primícia do seu tempo, sim, você começa a educar os seus filhos e os seus netos a entenderem que Cristo é o caminho. Você começa a determinar para a sua família que a prioridade da tua vida não é um namoro, que a prioridade da tua vida não é um carro, a prioridade da tua vida não é dinheiro, não é uma roupa, a prioridade não é viagem, a prioridade, a prioridade não é um descanso, a prioridade não é um tapinha nas costas, a prioridade não é a cura, a prioridade da tua vida é agradar o coração de Deus. E como se agrada o coração de Deus? Colocando Deus sempre na frente, acima de todas as coisas, até mesmo na frente e acima da nossa família. Nós precisamos entender, porque às vezes, eu estava conversando até com a diaconisa, primeiro eu conversei com a pastora, depois conversei com a diaconização do pastor Jorge. Às vezes eu amo Deus, mas não abro mão da minha família. Eu amo, mas não abro mão da minha família. Eu amo, mas não abro mão da minha família. Querido, nós somos família, somos igreja. Família é a célula máter da sociedade. O nosso Deus é o Deus da família. Família, Jesus lutou pela família e Jesus valoriza a família. Só que nós precisamos entender que a família não vai te justificar. Quem te justifica é o dono da família. Quem te salva é o dono da família. Quem te cura é o dono da família. Então, primeiro Deus, sua família. Primeiro Deus, sua família. Sempre Deus em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. E a gente tem que entender que a gente declara isso nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E a primícia é a principal festa do ano. Por que eu falo que é a principal festa do ano? Porque aí você vai falar assim, mas tem a Páscoa, tem o dia do Yom Kippur, poxa, mas tem a festa que fazia, eu esqueci, da igreja lá de Bento Ribeiro, esqueci o nome. A festa dos tabernáculos, mas tem Natal. Mas por que as primícias é a principal festa? Porque as primícias é aquele momento que você para e você diz, eu sou relações públicas, eu sou introdutor, eu sou músico, eu sou ministro, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Títulos eclesiásticos, o que eu faço na igreja. Não. Eu não faço para eu faço para Deus. Então as primícias é onde você declara e mostra para você mesmo e para aqueles que estão ao seu redor que a tua primazia é Cristo. A festa das primícias é aquele momento em que você olha para a tua esposa
e mostra para tua esposa que Deus é o centro da família. É onde você mostra para o teu marido que Deus é o centro. E quando você faz isso, há consequências. Há consequências. Sabe, querido, em Mateus 7, 24, 25, a pastora já leu das consequências das primícias. Qual é a consequência da primícia? A consequência da primícia é o fundamento. A consequência da primícia... Encosta a porta ali, por favor. Obrigado. A consequência da primícia é o fundamento. A consequência da primícia simplesmente é quando você consegue permanecer de pé enquanto o mundo está ruindo. Sabe, eu estava vendo, de madrugada eu comecei, são efeitos especiais que vocês estão vendo. São meros efeitos especiais, tá? Oh, aleluia! Ó. Spielberg. Ó, efeitos especiais, meu Deus. Então eu vou falar para você quando você começa a entender a questão das primícias, você começa com um fundamento, pega essa palavra, que essa palavra é muito forte, através do fundamento, através da tua família fundamentada, através dos seus projetos de 2023, fundamentados na rocha, que é Cristo, e não na areia, você automaticamente destrói toda a palavra contrária que é liberada sobre a tua vida. Automaticamente todos os altares, altar a Mamon, a Dagon, todos os altares são dissipados e destruídos da tua vida, da tua família, não importa se a tua família toda seja evangélica ou não, mas todos os altares são destruídos, maldição hereditária é anulada, palavras de maldição são desfeitas por intermédio quando você entrega as suas primícias. Por quê? Porque a primícia você está dizendo que Deus ele é o dono da tua vida. A primícia você está dizendo que Deus é prioridade. Então, lindão, então, lindona, se Deus é prioridade na tua vida, se Deus é prioridade no teu trabalho, se Deus é prioridade na tua família, aonde Deus está, o mal tem que sair. Aleluia. Se Deus está naquele lugar, meu amado, não há Baal que permaneça de pé. Se Deus está naquele lugar, Sodoma não permanece de pé. Se Deus está naquele lugar, não importa quem esteja no governo, mas quem vai guiar a vida da tua família vai ser Deus. Amém. Mas isso eu preciso crer, porque eu só demonstro aquilo que eu creio. E pratico. Eu só demonstro aquilo que creio e pratico. E aí eu vou voltar lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Quem ouve as minhas palavras e pratica. De que adianta a gente estar fazendo a imersão hoje se você não praticar isso no mês de janeiro? Ah, pastor, mas eu já dei o dízimo, pastor. Ah, já dei oferta. Pastor, já dei primícia. Pastor, já dei dízimo, já dei oferta. A primícia não é muita coisa para Deus, não? Ah, querido, eu gosto quando o crente me manda essas perguntas assim, que já tem a resposta pronta, no amor. No amor. Meu amado, seria suficiente se Jesus falasse assim, ó, você morre e você não. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Eu gosto de quem é louro, não gosto de quem é negro. Ou eu gosto de quem é negro, não gosto de quem é asiático. Seria muito fácil, né? Mas não seria o nosso Deus. Não. Mas seria muito fácil se ele falasse assim, ó, já morri lá na cruz do Calvário por você. Daqui pra frente, você vai sozinho, se vira. Esse não é o nosso Deus. Aí o que o nosso Deus fez? Deus amou o mundo. Pô, Deus amou o mundo, Deus amou todas as nações, Deus amou tudo e mandou o que ele tinha de melhor. A gente às vezes critica porque já entregou oferta, já deu dízimo e eu não vou entregar a primícia porque mas Deus ele não titubeou. Eu já criei o mundo, eu já criei o ar, o oxigênio, já criei a atmosfera, a camada de ozônio, já criei o alimento, já criei os animais, mas isso não é suficiente. Eu vou dar ainda mais para eles, eu vou dar o que eu tenho de melhor. Olha, pega essa revelação. Eu vou dar a minha primazia. Eu vou dar eu vou dar a minha primícia. Deus entregou a primícia dele. Por que Deus não entregou os anjos? Porque os anjos não são primícias. Por quê? Pastor, me prova isso na Bíblia. Eu te provo.
Deus, a Trindade conversando com Jó. Jó, aonde é que você estava quando eu construí o mundo? Aonde você estava quando eu criei as estrelas? Então eu preciso que você pegue essa palavra, eu preciso que você entenda, porque o fato de você dar como primícia o seu tempo para Deus, o fato de você dar como primícia a sua casa, o seu carro, dízimo dobrado, outra oferta, isso, querido, isso não, Deus merece muito mais. Eu amo um ministério que eu aprendi, tem um ministério que eu aprendi a amar, não vou falar o nome. Ontem eu estava conversando, teve eles fizeram o evento das primícias há uns 2 anos atrás. Então, uma jovem, ela falou assim: eu estou sendo movida por Deus e o que eu tenho para dar para colocar no altar como primícia alguns dólares que eu separei para minha viagem nos Estados Unidos. Então ela pegou os dólares e colocou no altar. Não estou falando que você tem que fazer isso não, tá, querido? Colocou no altar. Aí a igreja glorificou, tal. E o culto está rolando, e de repente chegou, alguém entrou na rede social e pediu para falar direto com o responsável do ministério, porque Deus estava inquietando, porque assim como aquela jovem entregou as primícias, aqueles dólares, colocou no altar, ele estava sendo impulsionado pelo Espírito Santo para entregar a primícia dele na vida daquela jovem. E a primícia dele na vida daquela jovem foram $20.000 que entregou na vida daquela jovem. O nosso Deus, ele não faz barganha, mas o nosso Deus, ele é justo, querido. Por isso que quando você entrega a primícia, a garantia de sucesso é certo. Quando você entrega a primícia, o que você garante é o quê? É o ano de 2023 abençoado pela tua vida. Não abençoado pelo pastor, não abençoado pela pastora, não abençoado pelo irmão A, pelo irmão B, mas é abençoado pelo Criador dos céus e da terra. Abençoado por aquele que não chega atrasado, aquele que vive e reina. É quando ele olha para você e fala assim: olha, fiz tudo para você, desfruta. Exatamente. O que o pastor está querendo falar aqui nesse contexto, queridos, é que tudo que temos, de tudo o que nós temos, de tudo que nós conquistamos, de tudo que nós já alcançamos, se nós separarmos primeiro o melhor, que são as nossas primícias, e damos a Deus, a nossa vida torna-se testemunho da nossa fidelidade a Ele. E aí o que acontece? Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tudo vê, que nada fica oculto e que conhece a intenção do nosso coração, acrescenta em nós tudo aquilo que nós precisamos. Pastor, lê para mim, por favor. Está até aqui, ó, vou até frisar para você poder ler. Você abre aí 2 Crônicas 31:5. Eu gosto de deixar tudo aquilo que nós falamos, não é emoção, não é em cima de um momento, não é assim, poxa, é porque fulano está fazendo, a gente vai fazer também. Não, nós fazemos tudo direcionado pelo Espírito Santo. Por exemplo, a Patrícia Barreto, nossa, eu tenho um carinho muito especial pela Patrícia, muito especial pela Giselda. E ela entrou em contato com a pastora, falou assim: pastor, eu senti de Deus de abrir a minha casa para poder o quê? Para poder fazer estudo. E eu estava há um tempo atrás, eu conversei com a pastora e com a diaconisa Sandra, e elas falaram com a diaconisa Lila, que é responsável pelas mulheres, que algumas mulheres que quisessem abrir a sua casa para poder fazer um estudo dentro de casa. E nenhuma irmã abriu, nenhuma irmã abriu. E a Patrícia chegou, sentiu, está lá um tempo, foi impulsionada, e ela entendeu a necessidade de começar o ano bem, porque ela quer terminar o ano bem. E no início do ano ela pegou o telefone, entrou em contato com a pastora: eu quero. Sabe, queridos, essa iniciativa, esse posicionamento, isso aponta para quê? Para Deus como prioridade na vida, Deus como prioridade na casa,
Quando você abre a porta da tua casa, ninguém é para ver como é o teu sofá, não é para ver como é a tua parede, não. É para ter um tempo de mesa em família, é para ter um tempo de aprofundamento, é para ter um tempo de desfrutar da oportunidade que Deus nos dá de ler a palavra. E lendo a palavra, nós teremos clareza de entendimento. Por quê? Segundo Crônicas 31:5, vai falar o que sobre primícia, pastora? Que primícia é diferente de dízimo, mas tanto o dízimo quanto a primícia são sagrados. Né? Segunda Crônicas 31:5. Está aqui, ó. Eu abri o outro. Tá aqui. Fui lá para Coríntios. Jesus, está aqui do meu lado e foi para Coríntios, mano. Meu Deus, hein? Pode ler. Tá aí? Tá aqui, ó. Segundo Crônicas 31:5. Acho que a Patrícia já até colocou. Ó, Elaine Barqueta já botou. Que ela faz estudo bíblico com a Patrícia. Isso, continua, Elaine. Continua, incentiva outros irmãos a irem também, é necessário. Isso é quando a igreja cresce desse jeito. A igreja cresce. O estudo bíblico é em cima da visão que Deus deu para casa. O ensino bíblico, o estudo bíblico é em cima da palavra, que é a base, que é o fundamento de tudo na nossa vida. Vai lá, segundo Crônicas 31:5. Assim que se divulgou essas ordens, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que o campo produzia. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Dependendo da sua versão, falar primícias. Então, ela está usando a NVI. Então, eu preciso que você entenda. Isso é princípio. Princípio estabelecido por Deus. Não é pelo pastor, não é pela pastora. Não é princípio doutrinário. É princípio bíblico estabelecido por Deus. E quando eu honro princípios, eu honro a Deus. E quando eu honro a Deus, todos os projetos, todos os desejos, as construções para 2023 são fundamentadas na rocha e não na areia. Receber sobre a tua vida. Para a gente poder finalizar, as primícias são tão sagradas, eu não vou ler não, tá, querido? Só para fazer menção, que as primícias também são mencionadas em 1 Coríntios 15:20. Que em 1 Coríntios 15:20 é quando Jesus de fato ressuscita dentre os mortos e diz que ele foi feito primícia dos que dormem. Olha a importância das primícias. Quando eu pego a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vejo primícias. Quando eu pego a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que é o livro mais lido do mundo, eu entendo que as primícias estão no Velho e no Novo Testamento. E ainda há pouco nós falamos que Deus fez Cristo como primícia. E aqui, ó, 1 Coríntios 15:20 vai falar isso. Que Cristo foi feito primícia dos que dormem. Então, quando eu vejo mediante tudo isso, o que eu entendo, querido? Que para que eu possa honrar o Senhor, de todo o meu coração no ano de 2023, eu preciso ser fiel a Deus com as minhas primícias. Eu preciso ser fiel a Deus com o meu coração. Eu preciso ter Deus como prioridade na minha vida. Pastor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Todos nós precisamos de algo e sempre iremos precisar. Mas quem vai liberar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, não é o homem, é o Criador de todas as coisas, que é Deus. Provérbios 3 vai dizer lá, 3:9. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, lê de novo. Ah, querido, pega essa palavra aí, ó. Eu não vou falar de prosperidade porque... melhorei, viu? Porque tadinho. Não vou falar de prosperidade, porque prosperidade as pessoas sempre associam a dinheiro. Eu não vou falar de prosperidade. Por exemplo, Vani tem a James e tem o Michael. Vani, você quer ver a James bem? Vani, você quer ver o Michael bem? Aí a Gladys estava. A Gladys tem a Amanda, tem a Larissa e tem a Andressa. O Gladys, você quer ver bem? Tem o Gustavo. O Gustavo tem Rafinha e o Samuelzinho.
Samuelzinho mandou uma mensagem tão linda pra mim. Pra mim, não mandou pra você, galera. Gustavo, Luciana, você quer ver eles bem? Você quer ver o William bem, Elaine? Quer ver, Fernandão, os seus filhos bem? E aí, ô Dani, Samara, quer ver bem? Sandrinho, Maria, quer ver os seus filhos bem? Quer ver a sua casa bem? Você que está nos ouvindo, está nos vendo, você quer ver seus filhos, seus netos? Diaconisa Leila, nossa, a Érica está grávida. A Érica engravidou, Diaconisa vai ser vovó de novo. Diaconisa, você quer ver a sua família bem? Então permita que os lagares, que a sua casa transborde. Os seus celeiros transbordem. Pega essa palavra, Giselda. Permita que transborde. Pega essa palavra aí, Tia Neide. Permita que transborde. Mas, pastor, eu estou permitindo. O que eu preciso fazer mais, pastor? Para poder transbordar os celeiros, para poder transbordar os lagares. Provérbios 3, lê de novo, pastora, 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e oh, meu Deus. Foi rápido. Vamos devagar. Vai. Honra ao Senhor com os teus bens. Isso. E mais com o quê? as suas primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer? Qual é a consequência, tá? Porque toda ação tem uma reação. Então, qual é a consequência de honrar o Senhor com as minhas primícias? O que acontece comigo? O que acontece com João Pedro? O que acontece com Miguel? O que acontece com o Manel, com o Alcilene, com o teu irmão, com o Vinícius, com o Gustavo, com a minha irmã, com a Patrícia, com o Cadu, com a Soraya, com a Sabrina? O que acontece com a nossa família? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não depende, não é só você ficar dando carinho, não é só você ficar dando presente, não é só você ficar bajulando, dando agrado. Você precisa dar a palavra, você precisa honrar a palavra, você precisa viver a palavra, você precisa se mover pela palavra. Honre ao Senhor e os teus celeiros fartamente transbordarão, os teus lagares transbordarão. Pastor, estou doido pelaquela palavra, emprestarás a muito, mas não pedirá emprestado. Não. Pastor, estou esperando essa palavra há mais de 10 anos. Então honra o Senhor e você vai ver essa palavra se cumprir na tua vida, na vida do teu filho, na vida dos filhos dos teus filhos, de geração em geração. Amém? Amém. Já tá não finalizando. É honrar também somente com a primícia da sua renda, né? Porque quando você faz isso, quando você entrega isso, você está demonstrando o lugar especial que ele ocupa na sua vida. Isso é o significado real da primícia. É você demonstrar o lugar especial que Deus ocupa no seu coração, na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua mente, nas suas atitudes, no seu linguajar. Em todos os aspectos da sua vida. Qual lugar especial, né? Qual lugar? Eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente poder finalizar. O ano de 2022 acabou, chegamos ao ano de 2023. O que você fez no ano de 2022 para honrar o que Deus colocou dentro de você? Pensa nisso, para a gente começar o ano de 2023 bem. Pensa nisso, para a gente não ficar olhando o que se perdeu, o que passou, o que deixou de falar, o que fizeram, mas para a gente começar do zero, caminhando em cima daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Amém? 2023 é tempo, a palavra que Deus nos deu no dia 31 de dezembro. 2023 é tempo de nós desfrutarmos do Rehobote que Deus nos deu. Deus nos permitiu chegar em Rehobote. Agora é tempo de desfrutar disso. Mas eu só vou desfrutar se eu começar bem. Porque se eu começar bem, eu vou finalizar bem. Sábado tem jejum com a liderança. Diaconisa Sandra já mandou aí. O teu compromisso não é comigo. É com aquele que te chamou. Sábado tem jejum. Domingo é o primeiro culto das primícias. Não esqueça de entregar as suas primícias, de trazer as suas primícias. Não esqueça de incentivar os seus filhos, a sua casa. Venha domingo, venha, participe, chegue cedo, vai ter aula dominical, participe da escola bíblica dominical. O que eu fico mais pasmo é que a maioria dos irmãos que vieram me perguntar sobre dúvidas de primícia
são os irmãos que não foram na escola bíblica dominical. Os irmãos que têm dúvida de primícia, de quem entregar a primícia, é irmão que não participa da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical está rolando, está lá na frente da varanda, está errado, querido. Você tem que estar lá na escola bíblica dominical, que se tivesse na escola bíblica dominical, você já saberia a importância da primícia, já saberia o que é a primícia, já saberia o que a primícia é capaz de fazer com você nesse ano de 2023. Então, querido, domingo tem escola bíblica dominical, 4 horas da tarde. Após a escola bíblica, o culto de celebração. É hora de nós desfrutarmos de um tempo novo, com maturidade em Deus. Chega de leitinho, chega de mimimi. O tempo agora é de desfrutar da terra que o Senhor nos colocou. Posso pontuar algo antes da gente encerrar? Primícia tem o significado de ser o primeiro, né? Então nós escolhemos, por ser o primeiro mês do ano, o mês para celebrar e honrar o Senhor com o culto, com o mês das primícias. Mas não se limite em dar as suas primícias em janeiro apenas. Suas primícias precisam ser em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ano de 2024 inteiro, ano de 2025 inteiro, até que Ele venha. A sua primícia, ela precisa ser entregue ao Senhor. Então não pare pelo meio do caminho. Não comece em janeiro a praticar e deixar em fevereiro isso morrer, não. Que a chama da primícia, ela queime no seu altar, no altar do seu coração, dia e noite, noite e dia, até que o Senhor venha. Porque Ele é o principal e o primeiro nas nossas vidas. Tem uma palavra para a gente poder fechar, né? Com chave de ouro. Patrícia, coloca aí para mim, por favor. Ezequiel 44. Chama a existência essa palavra para a tua mesa. Ezequiel 44, verso 30. Chama a existência essa palavra para a tua mesa, para o teu lar, para a tua despensa. Chama a existência essa palavra. Ezequiel 44, 30. Diz assim a palavra de Deus. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Para que haja bênção sobre as suas casas. Para que haja bênção sobre as suas casas. Num chamado para vencer, titia querido e titio querido pregado sobre Elias. Que Elias chegou para a mulher e falou, faz para você, faz, mas primeiro entrega a minha parte. O que aconteceu com aquela mulher quando o profeta liberou a palavra? A bênção foi sobre a casa da mulher. Veio o vento, veio o vento. Veio tempestade, mas a bênção veio e permaneceu na casa daquela mulher. Você quer que a bênção permaneça na tua casa? Ezequiel 44, 30. Você quer que a bênção permaneça sobre a vida dos teus filhos? Ezequiel 44, 30. Agora, depois que a gente começou a estudar primícias, eu comecei a entender muita coisa. Porque lá na Nova Jerusalém, as pessoas chegavam lá na Nova Jerusalém sede, entregavam a chave de apartamento para o pastor Manuel. Pessoas entregavam chave de carro para o pastor Manuel. Eu estou entregando meu carro, apartamento para a Nova Jerusalém sede lá no Sampaio. Por quê? Porque eles entenderam a questão que existe a bênção que é liberada sobre as casas após a entrega das primícias. Pega essa palavra e vamos ruminar essa palavra, desfrutar, estuda sobre essa palavra, caminha sobre tudo aquilo que foi estuda sobre tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. Se você ficou com dúvida, após o término, vai ficar salvo. E o meu cunhado Cadu mais tarde vai colocar no YouTube. Você pode acessar o YouTube e você pode rever, você pode mandar para uma outra pessoa, manda para o seu filho, para o seu neto, manda para os seus familiares. Mas entenda, o ano de 2023 está aqui na nossa mão. Vamos ser felizes, queridos? Vamos conquistar, queridos?
Vamos ter um ano de desfrutamento da bênção do Senhor? Vamos! Depende só de mim e de você. A parte de Deus Ele já fez, agora é conosco. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, tua família. Aleluia. Estamos terminando. Quero só deixar aqui uma oração. A pastora vai orar. Não, deixa que eu ore, você dá a bênção apostólica. Sim, manda. O Senhor manda me sentir até velho agora. Jesus. Então nós vamos orar pelos os dízimos e as ofertas, agradecer a cada irmão que tem dizimado, que tem ofertado. Se você ainda não fez, mas se você puder fazer, está aí nos comentários. Tá? Nós colocamos fixado nos comentários os dados bancários da igreja, que você pode pegar o Pix, fazer um TED, um DOC, isso ainda existe, né? Então você pode, fica à vontade, tá? Mas eu quero só abençoar a tua vida, as tuas finanças e de todas as igrejas, porque aqui não é levantada bandeira, placa de igreja, nós levantamos aqui, é Cristo, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa primeira imersão do ano de 2023, colocamos diante de Ti, Senhor, a bolsa apostólica de todas as igrejas. Tu sabes a necessidade de cada pastor, de cada pastora. Tu sabes a necessidade de cada ministério. Bispo, apóstolo. Tu sabes, Senhor, a dificuldade de cada ministério, ó Pai. Os que pagam aluguel, aqueles que têm seus imóveis próprios. Mas todos estavam lutas, Senhor Jesus. Lutas na área financeira, lutas na área espiritual, na área natural. Eu te peço agora, levanta ajudadores, Senhor. Supre toda a necessidade. Abençoe a bolsa apostólica de todas as igrejas. Abençoe, Senhor Jesus, e faz multiplicar. Que a tua igreja possa viver da provisão que o Senhor manda dia a dia. Amém. Assim como o Senhor fez no passado, faz de novo, Senhor. Ajuda homens e mulheres, capacita ministérios, fortalece igrejas, fortalece ministérios, porque cada agência que é aberta, nós precisamos dar graças a Deus, porque é o nome do Senhor que está sendo propagado. Então nós nos unimos como família, abençoamos a todas as igrejas nesse exato momento, que o Senhor possa dar um mês de janeiro próspero, um mês de janeiro abençoado, ó Pai, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos terminando. Muito obrigado por permitir que a Nova Jerusalém Taquara estivesse aí na sua house dance, né? Então, te vejo presencial no jejum sábado e também te vejo presencial na Escola Bíblica Dominical domingo e no culto de celebração. O pastor vai estar fazendo as considerações finais, dando a bênção apostólica. E para começar o ano de 2023, aquele beijo. Não esqueçam, queridos, você que não é responsável, líder de departamento, faça o seu jejum, a sua consagração no seu lar, na sua casa, porque independente da distância, somos igreja, somos família, estaremos num único propósito, no mesmo Espírito, e o Senhor há de alcançar a vida de vocês em nome de Jesus. Que você tenha uma noite de paz, que você tenha uma noite tranquila, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Um beijo grande para vocês. Não se esqueça, querido, somos família. Somos igreja. Fique em paz. Deus te abençoe. Noite de sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Está apertando.